Oi, gente, tudo bem? Hoje a nossa aula vai ser sobre irradiação adaptativa, tá? E algumas evidências, eu vou apresentar algumas evidências evolutivas, tá? Evidências de que a evolução realmente ela se processou e ela acontece, o que é fato hoje comprovado, né? Então, inicialmente, a implantação do evolucionismo ela só foi possível, né? As ideias evolucionistas elas só foram possíveis devido a inúmeros argumentos dos cientistas que acreditavam que os seres não eram fixos, não eram imutáveis, tá? E esses argumentos foram favorecidos, né? Especialmente por algumas áreas da ciência, né? Que servem hoje como evidências de que a evolução realmente se processou ao longo de milhões de anos e que ela continua a acontecer, uma vez que ela é contínua, tá? Então, a paleontologia, a anatomia comparada, a embriologia comparada, processos biogeográficos, né? A biogeografia, que tenta explicar como que esses indivíduos eles se moldam, geram novas espécies através dessas características, né? Então, várias áreas da ciência, não só da biologia, mas da ciência no geral, deram condições para as teorias evolutivas ganharem avanços. E esse avanço foi impulsionado principalmente pela biologia moderna, né? Sentada na biologia molecular, na filogenética, tá? No conhecimento, a partir do conhecimento do DNA, tudo clareou, né? Várias dúvidas, várias coisas que não se conheciam antes ficaram mais claras e puderam ser desvendadas, tá ok? Então, nós temos o que nós chamamos de argumentos da evolução ou evidências da evolução. O exemplo é a anatomia comparada, né, com os órgãos análogos e os órgãos homólogos, tá? Então nós temos aqui, ó, como órgãos análogos ou conceito de analogia é quando há uma semelhança morfológica entre estruturas de seres vivos que realizam as mesmas funções, porém provém de um ancestral diferente, tá? Exemplo, grupos de indivíduos diferentes, espécies diferentes, né? E que vêm de ancestrais distintos, que possuem estruturas muito semelhantes e que desempenham a mesma função ou o mesmo papel biológico, tá? Isso é a analogia. E a esses órgãos, nós denominamos de órgãos análogos, tá? Exemplo aqui, ó, estruturas análogas ou órgãos análogos, asas. Eu tenho a estrutura de uma asa de um inseto, tá? Que é do grupo artrópoda, invertebrados, tá? E aqui eu tenho a estrutura da asa de uma ave. É um cordado do tipo vertebrado da classe dos mamíferos, tá? Então nós sabemos aqui, ó, só por ver que é um inseto e que é uma ave, que são dois animais completamente distintos, que possuem origens distintas, né? Um é invertebrado, o outro é vertebrado, certo? Mas eles possuem uma estrutura que tem uma função em comum, que é a asa. Qual é essa função ou qual é esse papel biológico? É o voo, tá? Então, independente da origem embrionária, que é distinta, essas estruturas possuem a mesma função, tá? Então, isso é um órgão ou uma estrutura análoga, tá ok? Então, esses órgãos análogos, eles provêm de um processo natural que nós chamamos de convergência evolutiva. O que significa isso, professora? Convergir é vir de vários locais e chegar a um ponto em comum, tá? Então, no nosso caso, essa convergência evolutiva é porque esses indivíduos, esses animais, eles têm origem em vários ancestrais, né? Tem vários ancestrais que acabam por pressões, por causa da
característica evolutiva por causa de pressões seletivas do próprio ambiente, acabam convergindo para uma mesma função, que é o exemplo, é o voo, tá? Então, um inseto e uma ave, ambos voam, então essa asa tem a mesma função, independente da origem que ela tenha surgido, certo? A sua origem embrionária. Então, nós temos o que nós chamamos de adaptação convergente. A adaptação convergente é aquela característica, é aquela estrutura, né, que é moldada ao longo da evolução por essa convergência evolutiva, tá? Então aqui é quando esses indivíduos eles são submetidos a critérios de seleção natural do ambiente, certo? Outro exemplo são os órgãos vestigiais, tá? Então, órgãos vestigiais são aqueles órgãos que perderam a função ou que têm uma função inativa, né? Então, nós temos aqui, ó, na pelvis aqui das cobras, né? Das serpentes, nós temos ossos que parecem duas garras, que são ossos vestigiais, né? Acredita-se que um dia essas serpentes poderiam utilizá-los como um processo locomotor, tá? Então, o dedo reduzido também na pata dos cavalos e os nossos apêndices, a membrana nictitante aqui, ó, essa bem que fica a região da lágrima, né? Então também é um órgão vestigial. Os músculos para mover as orelhas, então aquela brincadeira que diz que está balançando a orelha quando a gente está mastigando, tá? Então os músculos da região aqui de movimentação da orelha, todos esses são exemplos de órgãos vestigiais. Então esses órgãos são órgãos que tiveram algum significado morfofuncional anterior, tá? Então num antepassado, num ancestral, que na geração presente ou nas gerações futuras, esse órgão não apresenta mais essa mesma funcionalidade ou morfofuncionalidade, certo? Então, esses órgãos vestigiais são estruturas aparentemente sem função, ok? Aparentemente. Então, nós temos aqui um exemplo da cobra, né? Que hoje ela se locomove através de movimentos variados, mas de rastejamento, e estima-se, né, que elas já poderiam, já que são oriundas dos tetrápodes também, ter essas estruturas locomotoras, certo? Já os argumentos paleontológicos, né, a paleontologia, ela estuda fósseis, principalmente. Então, os fósseis, eles são as principais evidências evolutivas. De todas essas que eu listei, os fósseis são as principais evidências evolutivas. E nós temos 3 tipos básicos de fósseis. Fósseis de formas extintas, que são aqueles animais que viveram há milhões de anos atrás e que foram extintos, que morreram, foram sedimentados, né? E hoje a gente, através dos estudos arqueológicos e paleontológicos, né, a gente descobre as carcaças, os ossos, né, pegadas, coprólitos, que são restos de fezes, que também são vestígios fósseis, tá? Então, fósseis são estruturas completas, né? Ossos, por exemplo, são fósseis. Já pegadas ou coprólitos, que são fezes desses animais, são vestígios fósseis, ok? Então, nós temos fósseis de formas extintas, fósseis em transição ou formas sintéticas e os fósseis vivos, tá? Quem são esses fósseis? Então, exemplos de formas extintas aqui, ó, os mamutes, por exemplo, né? Então, aqui nós temos uma foto desses mamutes que são ancestrais dos atuais elefantes, tá? Então, por comparação, a gente vê que os elefantes atuais têm muita semelhança com esses mamutes que viveram há milhões de anos atrás, tá? Então, aqui nós temos exemplo de uma pegada também, que é um vestígio fóssil, né? Aqui nós temos uma visão geral e aqui nós temos um dinossauro, né? Que os dinossauros dominaram o planeta Terra por cerca de 180 milhões de anos, né? Então aqui
representa ou tenta representar a situação provável, né, e o motivo e do motivo de extinção desses animais. Aqui nós temos uma outra imagem de um fóssil extinto, tá? Evidenciando crânio, evidenciando estrutura de vértebras, estrutura de costelas, estrutura de membros posteriores, inferiores, de cauda. Então, através da análise desses fósseis e da comparação com os animais atuais, nós temos como traçar um parentesco, né? Além de outras técnicas como a filogenética sistemática, a biologia molecular, comparação de DNA, né? Com essas formas extintas, tá? Então aqui nós temos trilobitas ancestrais, aqui fósseis de moluscos, de peixes, tá? Os fósseis em transição, eles correspondem a formas que possuíam características intermediárias entre dois grupos, certo? Exemplo aqui, ó, Archaeopteryx, tá? Que é uma espécie, né, que estava em transição entre os dinossauros e as aves, tá? Para quem não sabe, a gente acha que todos os dinossauros eles foram extintos. Não, a galinha que a gente vê no quintal é um dinossauro, né? Na realidade, não é que ela seja um dinossauro, mas ela é uma descendente desses dinossauros. O que aconteceu é que durante o período de instabilidade climática, né, lá do início de milhões de anos atrás, essas espécies maiores, né, o Rex, por exemplo, que era tão imponente na época, ele foi um dos primeiros que foi dizimado, né, uma das primeiras espécies que foram dizimadas. As espécies menores e, por exemplo, os mamíferos que já conviviam com os dinossauros e eram espécies bem pequenas, bem simples, bem tímidas, vamos dizer assim, eles tiveram, depois do processo de desaparecimento dos dinossauros, lá no Cretáceo, Triássico, Cretáceo, eles tiveram então a grande chance de dominar o ambiente terrestre, que é o que acontece hoje, que é o que a gente vê hoje, tá? Então nós temos aqui, ó, o Archaeopteryx, as pteridospermas, tá? Que são formas sintéticas e intermediárias entre as pteridófitas, plantas pteridófitas que nós temos hoje, e os Ichthyostega. Esses Ichthyostega são os primeiros, ou os ancestrais, os primeiros tetrápodas, tá? Que deram origem aos tetrápodas atuais. E nós temos fósseis vivos, que tratam de seres vivos que ao longo de milhões de anos eles conseguiram permanecer e estar bem adaptados às mudanças e sobreviver às mudanças ambientais. Exemplo, ginkgo biloba, tá? Então esse ginkgo biloba aqui, ó, é uma plantinha que desde milhões de anos atrás ela já existia e ela foi se moldando, se adaptando e sobrevivendo ao longo do tempo, e até hoje nós encontramos na natureza essa espécie de planta, ok? Os Nautilus também são exemplos de espécies de fósseis vivos, tá? Eles são muito semelhantes às espécies ancestrais, lá nos slides anteriores a gente viu isso, e até hoje a gente consegue encontrar esses Nautilus nos ambientes aquáticos. Já as formas embrionárias é uma comparação com base nas diferentes fases do desenvolvimento. Se a gente for comparar os grupos de vertebrados, por exemplo, todos eles na fase inicial, não tem como a gente distinguir, dizer que esse é uma ave, esse é um lagarto, esse é um mamífero, porque são todos o embrião são todos iguais, só nas fases mais finais do desenvolvimento que essa diferenciação ela ocorre. Isso demonstra que esses indivíduos eles têm um parentesco, têm uma semelhança, e essa semelhança denota um ancestral comum, tá? Então aqui a gente vê, ó, nós temos larvas aqui, né? No caso, imaturos de peixes, anfíbios,
répteis, aves, de porco, bezerro, coelho e de um homem. Então aqui são as primeiras fases do desenvolvimento e aqui são as últimas fases. Nessas primeiras fases de desenvolvimento, todos esses imaturos são muito semelhantes. Só nas fases finais que eles começam a intensificar e realmente ocorrer os processos de diferenciação, tá? Nós temos outros argumentos também, como os biogeográficos, a existência de seres vivos em regiões muito afastadas, por exemplo, ou existência de grande diversidade de vida em regiões geograficamente muito próximas, certo? Então, são alguns exemplos. E argumentos citológicos, né? Que é lá a teoria celular, né? Que todas as espécies vivas, elas são formadas, todo ser vivo, né? É constituído por uma unidade básica que é a célula, certo? Então essa uniformidade vai denotar uma unidade evolutiva, ok? Então também argumentos citológicos servem para reforçar a existência dessa evolução. Os argumentos bioquímicos estão relacionados com a composição da matéria, né, da estrutura mesmo das células desses indivíduos, que basicamente é uma composição orgânica, proteínas, carboidratos, lipídios, sais, minerais, ácidos nucleicos, certo? E uma composição inorgânica, que é água e sais minerais. Então todos os componentes vivos possuem basicamente a mesma constituição química, então tem como a gente comparar, tá? E aqui nós temos uma comparação generalizada de uma morfologia do crânio, tá? Então aqui, ó, nós temos várias espécies de primatas até chegar na espécie humana, certo? Isso a gente vai evidenciar melhor quando nós estivermos tratando especificamente da evolução humana. Ok? Então, espero que vocês tenham entendido, tá? O que é irradiação adaptativa, o que são os órgãos análogos e quais são as evidências mais importantes de que a evolução realmente ocorre na natureza, tá ok? Então, beijo, tchau, até a próxima aula.